Boa noite para vocês. Hoje nós estamos voltando para Mateus, capítulo 12. Estamos dando sequência ao estudo que estávamos fazendo no livro de Mateus. Pois bem, olha, eu vou ler e ao tempo em que eu for lendo eu vou explicando que fica mais fácil para mim e também acho que para vocês entenderem melhor. Capítulo 12 de Mateus diz assim, o título: Jesus é Senhor do sábado. Os fariseus ficavam de olho nos discípulos de Jesus Cristo para acharem de que o acusá-los, sabe? Então, os discípulos estavam passando por uma seara e, como eles estavam com fome, isso era sábado, eles começaram a colher espigas e comer. Os fariseus vendo isso falavam com Jesus, mas os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. E Jesus disse, não tendo lido o que fez Davi, quando teve fome ele e os que com ele estavam, entraram na casa de Deus, no templo, né? E comeram os pães da proposição, que só era lícito comer para os sacerdotes. E Jesus diz assim, eis aqui, quem é maior que o templo. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Porque, e Jesus dizendo, o Filho do Homem é Senhor, até do sábado é Senhor. Jesus, o Senhor do sábado. E aí, chegaram Jesus chegou na sinagoga deles e tinha lá um homem que tinha uma das mãos mirradas, uma mão era mais sequinha, sabe? E aí os fariseus interrogaram assim, é lícito curar os sábados? Perguntaram, provocando, né, Jesus. Aí Jesus disse assim, qual dentre vós que tenha uma ovelha, e se ela, num sábado, cair numa cova, vocês não lançarão mão dela e atirará dali? Claro que eles faziam isso, né? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem aos sábados. Então Jesus falou com aquele homem que estava lá na sinagoga, estende a tua mão. E ele veio para o meio e estende a tua mão. E disse, e ele a estendeu e ficou sã com a outra. Ficaram as duas perfeitas. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Não quer que cura no sábado, proíbe curar no sábado, mas querendo matar. É muito complicado, muito complicado. E aí Jesus saiu dali e uma grande multidão o acompanhou, né, daquela sinagoga. E ele disse que para cumprir o que Isaías disse, né? Ele diz assim, Deus falou através de Isaías, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma tem prazer. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não era para ficar ali restrito a Israel o Evangelho de Jesus.
Então ele disse que ele viria para os gentios, ele não ia contender, Jesus, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ele não ia esmagar a cana quebrada e não ia apagar o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E em seu nome os gentios esperaram. O que ele disse aqui da cana quebrada, do morrão que apaga, é a pessoa que já está oprimida. Ele não ia acabar com essas pessoas, ele ia levantar, reerguer-eles. Então, trouxeram para ele, para Jesus, um endemoniado que era cego e mudo. E de tal modo Jesus o curou que ele falava e via perfeitamente. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Quer dizer, da descendência de Davi, né? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Gente, Beelzebul é o rei das moscas, sabe? É o principal dos demônios. Os fariseus falaram que Jesus estava expulsando demônio pelo príncipe, pelo Beelzebul. Aí Jesus disse para eles assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Entendeu? Então nós temos, aí ele disse assim: se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam então os vossos filhos? Portanto, se eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. E aí Jesus foi dizendo, né, que todo pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem nesse século, nem no vindouro. Que se falarem mal de Jesus, seria perdoado, mas contra o Espírito, quer dizer, Jesus estava fazendo as coisas, as curas pelo Espírito de Deus e eles dizendo que era por Deus. Então, aí é blasfemar contra o Espírito. Bom, e aí Jesus continuou: ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Ah, Jesus é maravilhoso. Então ele disse assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Se a pessoa fala uma palavra ociosa e aí ela fica incomodada porque o Espírito Santo faz isso para ela se arrepender e pedir perdão, não é? Mas se ela persistir no erro, ela vai dar conta no juízo, né? E aí, continuando aqui, Jesus
vamos ver o que aconteceu aqui. E falando ele ainda à multidão, Jesus, né? Aqui é escrito o título, a família de Jesus, e é do versículo 46 ao 50. Está escrito assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Que a mãe de Jesus e os irmãos dele, né? Que Maria teve filhos com José depois que Jesus nasceu. Eles foram atrás porque eles acharam que Jesus estava ficando louco. E aí falaram para ele que tua família está aí fora, tua mãe e teus irmãos estão aí querendo falar contigo. E ele disse assim: e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? Então, quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Gente, eu queria voltar um pouco aqui onde a gente falou que o reino dividido não prevalece, né? E nem a casa dividida não subsiste. Então, nós precisamos viver de tal modo que haja união, haja, como diz, união mesmo entre a família, os filhos respeitarem os pais, né? Ainda mais pela idade, porque geralmente os filhos, quando estão jovens, os pais já não estão novinhos, né? Até pela idade mesmo. É preciso que haja união, que haja respeito, que um pense no bem-estar do outro, sabe? Eu fico pensando assim, as mães, todas as noites ou durante o dia, elas oram pelos filhos, pedem a Deus para livrá-los das astutas ciladas do inimigo. A mãe faz isso, sabe? Mas eu não sei se os filhos oram pelas mães, não sei. E era preciso que fosse assim, né? Os pais orando pelos filhos, os filhos orando pelos pais. Nós não somos perfeitos, não somos pais perfeitos, os filhos também não são, mas tem muita coisa que não precisava acontecer, que é rebeldia, ingratidão a Deus. Pois é, meus irmãos, então, a partir amanhã, então, a gente volta com Mateus 13. A gente vai... Quem quiser pode ir adiantando aí, pode ir lendo aí. É a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Vixe, é só parábola no capítulo 13. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta a falar nelas. Uma boa noite, muita paz, saúde, que nós estamos num tempo de enfermidades. Jesus profetizou, né, que no final seria assim, muitas pestes, fome, guerra, né? Então, se ele falou isso há 2000 anos atrás, tá bem pertinho, né? Principalmente porque a Bíblia diz que para Deus um ano, 1000 anos é como um dia, não é? Então, se já tem 2000 anos que Jesus veio, são 2 dias. E Jesus ressuscitou ao 3º dia. A gente tem que entender, a gente tem que fazer conexão das coisas, né?
que o terceiro dia é o terceiro milênio. E foi na madrugada do terceiro dia que Jesus ressurgiu. Então, eu creio que na madrugada do terceiro milênio, ele volta. Ele vai voltar. Ai, que maravilha. Sabe como que eu imagino que é a chegada dele? Oh, meu Deus. Eu amo aqueles fogos de artifício que soltam as lágrimas coloridas, né? Eu fico imaginando que o céu vai ficar todo assim. Não vejo a hora. Boa noite. Boa noite. Na paz do Senhor Jesus.